Imagine acordar uma manhã e descobrir que seu mundo se transformou durante a noite em um pesadelo terrível. As sombras dançam nas paredes enquanto as criaturas se movem furtivamente pelas ruas e uma escuridão assustadora cobre o céu, sufocando a respiração de cada alma. Mas esta não é apenas uma cena de um thriller distópico. É uma profecia arrepiante do livro do Apocalipse ganhando vida bem diante de nossos olhos. Agora, aqui está uma pergunta chocante. E se eu lhe dissesse que esses eventos já começaram a se desenrolar em nossas vidas diárias? Sim, os sinais estão à nossa volta, mas também há esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus promete estar conosco. Então, se você está curioso para saber como podemos navegar nesses tempos proféticos com fé, fique ligado. E não se esqueça de se inscrever. Adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários. De onde você é e como Jesus fez milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus irá te abençoar e estará sempre com você. Imagine isto. Os ventos da profecia estão começando a se agitar e sombras sinistras se estendem pela paisagem do nosso mundo. À medida que nos aprofundamos na narrativa angustiante dos primeiros 4 selos, somos atraídos para uma revelação vívida e perturbadora, onde os cavaleiros do Apocalipse aparentemente avançam, anunciando um tempo de profundas mudanças e convulsões. Estas figuras formidáveis não são meras relíquias das escrituras antigas, são forças que remodelam ativamente a nossa realidade, a sua presença, ecoando através dos corredores do tempo na própria estrutura das nossas vidas modernas. Primeiro, nossa atenção está voltada para o cavalo branco, um símbolo que parece benigno à primeira vista. Este cavaleiro é coroado, um símbolo de autoridade e conquista, mas seu arco, sem flecha, lança uma sombra de engano em vez de paz. Isto reflete um mundo fascinado por falsas promessas e verdades distorcidas. Olhemos para a política global, onde os líderes se levantam com garantias de paz, mas as suas palavras muitas vezes semeiam confusão e discórdia. Os enganos espirituais multiplicam-se, disfarçados sob o disfarce de iluminação ou progresso moral, levando muitos por caminhos perigosos. Estas não são apenas maquinações do poder, mas reflexos de um mal-estar espiritual mais profundo que obscurece a visão humana. É cauteloso, exortando-nos a procurar discernimento e firmeza na verdade, à medida que ondas de desinformação ameaçam corroer os alicerces da paz genuína. Em seguida, galopa o cavalo vermelho, feroz e desenfreado, simbolizando guerra e divisão. Seu cavaleiro empunha uma grande espada, e a cada floreio a paz é destruída, deixando as nações em tumulto. O nosso mundo testemunha esta realidade nos conflitos implacáveis em toda a Ucrânia, no volátil Médio Oriente e nos conflitos duradouros que assolam o coração de África. Cada campo de batalha é um testemunho da luta da humanidade contra as suas próprias tendências destrutivas, com cada bala disparada e cada vida destruída como uma lembrança sombria da profecia. Este cavaleiro cavalga desenfreado pela história, semeando derramamento de sangue e animosidade, pintando um quadro que é muito familiar, mas profundamente angustiante em sua persistência. A visão do cavalo negro logo atrás é igualmente enervante. Segurando uma balança, esta figura personifica conflitos econômicos e fome, simples na sua simplicidade, mas devastadora no seu alcance. O aumento da inflação, a escassez de recursos e o espectro assustador da insegurança alimentar pairam sobre as sociedades, tanto ricas como pobres. A balança oscila e os itens essenciais do dia a dia tornam-se um luxo para muitos. Em todo o mundo, imagens de campos áridos, prateleiras de lojas vazias e o desespero de famílias que lutam pela sobrevivência dão vida a esta visão bíblica. Este cavaleiro nos lembra a natureza delicada da abundância e a fragilidade do conforto terreno quando confrontado com a ponta afiada da escassez. Por último, surge o cavalo pálido, com a sua tonalidade amarelada, e a sua chegada marca o culminar dos terríveis procedimentos dos outros cavaleiros. Esta aparição mortal não é apenas a cessação da vida, mas o despojamento da humanidade, uma personificação arrepiante de doença, peste e mortalidade.
A pandemia global, com toda a sua dor e sofrimento, é um reflexo do avanço deste cavaleiro. Tocou todos os cantos da terra, sem respeito pelo poder nem pelos privilégios, forçando as sociedades a confrontar as suas vulnerabilidades e interligações. Os ecos dos seus cascos são ouvidos em todos os corredores do hospital, nos rostos mascarados e nos olhos pesarosos. Eles nos lembram a transitoriedade da vida, mas também a resiliência buscada em seu rastro. Esses cavaleiros estão intrinsecamente ligados às Escrituras, levando-nos de volta a Apocalipse 6, 1, 8. Eles servem como arautos sinistros do que é, do que foi e do que ainda pode vir, obrigando-nos a refletir profundamente sobre o nosso lugar nesta narrativa profética. Esta não é apenas uma viagem teórica através do simbolismo bíblico, é um chamado visceral à consciência, servindo como uma junção crítica entre o temporal e o eterno. Ao navegarmos de volta aos textos bíblicos, como Mateus 24, 4, 8 e Zacarias 6, 1, 5, eles ressoam com advertências e promessas, guiando-nos através do tumulto com um sentido esclarecido de mordomia e responsabilidade. Nestes sinais agourentos, há um toque de clarim para não temer, mas para ter esperança ativamente. Acena-nos para nos alinharmos com a sabedoria divina, encontrarmos coragem na fé e procurarmos compreensão no meio da confusão. As intenções destes cavaleiros podem ser terríveis, mas também são instrumentos da vigília divina, incitando-nos à transformação e à renovação. É uma exortação para nos tornarmos fiéis da fé, iluminados pela graça da introspecção e pela força da unidade, enquanto preparamos os nossos corações e espíritos para os desafios que galopam zelosamente em nossa direção. Cada um de nós é chamado a permanecer firme na fé, e não no medo, à medida que as ondas da sua passagem são sentidas em todo o mundo, moldando não apenas o nosso destino presente, mas o legado eterno que escolhemos deixar para trás. À medida que avançamos com os corações pesados e as mentes lúcidas para o cadinho espiritual que é o quinto selo, é essencial levar por diante não só as lições e advertências, mas também a resiliência que ecoa nos gritos silenciosos dos fiéis que, mesmo no meio da perseguição, recusam ser silenciados. Resta bravura na persistência e o espírito indomável de crença que nos guiará através das épocas mais sombrias em direção ao amanhecer que o favor divino promete trazer. Estas narrativas, alimentadas por uma esperança profunda, lembram-nos do nosso propósito último no meio dos horizontes escatológicos que se avolumam. Imagine estar nos salões solenes e ecoantes da história, cercado por sussurros de vozes antigas. Estes são os gritos das almas que pagaram o preço final pela sua fé. Os mártires do passado e do presente, exigindo justiça desde as profundezas da eternidade. Esta é a cena arrepiante revelada pela abertura do quinto selo no livro do Apocalipse. Aqui testemunhamos não apenas uma visão de segurança divina, mas também um lembrete urgente da batalha contínua enfrentada pelos fiéis em todo o mundo. Apocalipse 6, 9 e 11 nos apresenta o altar sob o qual essas almas descansam, cada uma delas um testemunho de uma história de fé inabalável diante da mais feroz perseguição. Seus gritos: "Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, até que julgues os habitantes da terra e vingas o nosso sangue", ecoam através do tempo, tão relevantes hoje como eram na era da Igreja primitiva. O quinto selo não é apenas uma representação dos horrores enfrentados no passado, mas uma profecia que se estende até ao nosso tempo, onde a perseguição aos cristãos continua de formas chocantes. A perseguição evoluiu, mas as suas raízes permanecem profundas no ódio e no medo das verdades bíblicas. O mundo de hoje testemunha um paradoxo, onde regimes autoritários, muitas vezes sob o disfarce de ideologias políticas ou de extremismo religioso, travam guerra contra aqueles que se mantêm firmes na sua fé cristã. Países onde a Bíblia é considerada contrabando, onde igrejas secretas se reúnem em tons sussurrados e em espaços ocultos, pintam vividamente um quadro sombrio desta batalha milenar. Os crentes nestas regiões correm o risco de prisão,
tortura e até mesmo de morte por ousarem orar ao seu Deus ou segurar uma Bíblia. Em lugares como a Coreia do Norte, o Afeganistão e a Somália, para citar alguns, praticar o cristianismo requer não apenas fé, mas também coragem destemida. Os governos impõem medidas draconianas para erradicar a presença cristã, vendo a fé como uma subversão do seu poder. Aqui o martírio não é um termo antigo, mas uma realidade iminente, com famílias dilaceradas e comunidades dispersas, tudo pela simples escolha de seguir a Cristo. No entanto, a perseguição não se limita a regimes notórios pela opressão. Numa reviravolta surpreendente, as sociedades seculares, muitas vezes anunciadas como bastiões da liberdade, mostram uma hostilidade crescente para com a verdade bíblica. Sob as bandeiras do politicamente correto, da tolerância e da inclusão, há uma intolerância crescente para com os cristãos que transmitem mensagens enraizadas nas suas escrituras. As instituições que antes defendiam um discurso aberto agora ecoam vozes canceladas, ridicularizadas por exibirem valores cristãos sólidos. Este aumento da intolerância secular emerge através da legislação, da representação mediática e do discurso social. A censura que visa os pontos de vista cristãos sobre questões como o casamento, a santidade da vida e a liberdade religiosa cria ambientes onde a expressão pública da fé é ridicularizada ou mesmo retaliação legal. Universidades e locais de trabalho, arenas para explorar ideias, veem um espaço cada vez menor para a expressão religiosa. Esta perseguição moderna, embora menos abertamente brutal do que a opressão física, corrói os direitos fundamentais dos indivíduos de viverem a sua fé abertamente e sem medo. A narrativa do Quinto Selo obriga-nos a refletir sobre este conflito espiritual como algo mais do que uma perseguição. Revela uma guerra espiritual contínua. As forças que silenciariam os fiéis operam não apenas através da opressão visível, mas também através de uma poderosa corrente cultural que procura corroer os fundamentos morais e espirituais. Esta intensificação da hostilidade para com os fiéis sublinha a visão profética de uma intervenção divina definitiva. O clamor dos mártires no Apocalipse não é apenas um apelo negligenciado, mas um crescendo que leva ao julgamento antecipado. É ao mesmo tempo um lembrete e uma promessa de que, embora a justiça terrena possa falhar ou vacilar, a justiça divina é inevitável. Voltando-se para Mateus 24, 9 e 10, Jesus avisa seus seguidores sobre as provações que eles enfrentariam, incluindo o ódio de todas as nações por causa de seu nome. Estes julgamentos não são apenas notas de rodapé históricas, mas realidades atuais para muitos. Da mesma forma, em 2 Timóteo 3,12, somos lembrados. Na verdade, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus será perseguido. Estes versículos servem como um lembrete sombrio, mas também como uma mensagem de solidariedade através dos tempos. Como espectadores desta tapeçaria profética, não somos chamados à mera observação, mas à ação. As realidades espirituais e físicas enfrentadas pelos cristãos em todo o mundo hoje exigem oração sincera, defesa e conscientização. Somos lembrados do nosso papel nesta narrativa, permanecer firmes na fé e apoiar aqueles que estão na linha da frente com as nossas vozes, recursos e coragem. Os gritos que ecoam sob o altar não são apenas deles. Eles são nossos se decidirmos acreditar e agir. Ser cristão agora, como nos tempos antigos, é fazer parte de uma linhagem corajosa, que permanece persistente na esperança de que a justiça rolará como águas e a retidão como um riacho sempre fluindo. Imagine por um momento o céu ficando com uma sombra negra e agourenta, e a lua, que antes era um brilho reconfortante na noite, agora se assemelha a uma poça brilhante de sangue. Imagine estrelas, esses guias firmes, caindo das alturas celestiais, como se tivessem sido sacudidas de suas posições celestiais. À medida que a terra sob seus pés treme com ferocidade incomparável, o caos reina. Uma cena não de um blockbuster aterrorizante, mas descrita no livro do Apocalipse.
Esta é a imagem apresentada com a abertura do sexto selo. Apocalipse 6, 12, 17 transmite vividamente estas visões apocalípticas, oferecendo um aviso sério do julgamento divino prestes a abalar a humanidade até ao seu âmago. Quando olhamos para o nosso ilustre mundo, com os seus avanços na tecnologia e as suas proezas na ciência, muitas vezes parece invulnerável. No entanto, os acontecimentos profetizados na Bíblia servem como lembretes angustiantes do poder da natureza para desafiar a nossa ilusão de controlo. As profecias do Apocalipse são mais do que advertências metafóricas, são visões de convulsões genuínas. O livro de Lucas reforça isso, sugerindo sinais no sol, na lua e nas estrelas, acentuando a angústia das nações e o coração dos homens desfalecendo devido ao medo dos acontecimentos futuros. Lucas 21, 25, 26. A essência destas profecias traz à tona uma sensação de vulnerabilidade assustadora, como se o céu acima e o chão abaixo conspirassem para nos desvendar. Estes símbolos profundos falam diretamente da fragilidade das construções humanas e da segurança com que muitos atravessam a vida, confiantes no aparente domínio da humanidade sobre a natureza. Os últimos anos não têm sido tímidos diante de eventos meteóricos ou de desastres naturais implacáveis que testam a nossa resiliência. Enormes terremotos abalando as mais fortes fortalezas arquitetônicas, maremotos engolindo extensões de costa e fenômenos cósmicos incomuns iluminando os céus noturnos com uma luminescência misteriosa. Cada ocorrência deixa um rastro de perguntas em seu rastro. Serão estes sinais o desenrolar de destinos proféticos, avisos para a humanidade mudar de rumo ou apenas os ritmos previsíveis de um planeta vivo? Tais questões aprofundam o medo e a incerteza que corroem os limites da consciência humana. Os líderes mundiais que controlam o poder e a influência políticos veem-se cada vez mais confrontados com a natureza imprevista e imprevisível dos desastres que nenhum poderio militar nem força econômica podem evitar. Desde furacões catastróficos que deixam um rastro de devastação através dos continentes até raros eventos celestiais que desconcertam o racionalista declarado, os sinais narrados nas Sagradas Escrituras parecem ganhar vida nos tempos modernos. À medida que os líderes testemunham que os seus esforços monumentais para controlar ou mitigar essas forças naturais são insuficientes, os símbolos do sexto selo adquirem imediatismo e ressonância perturbadores, uma lembrança comovente dos limites do domínio mundano contra o decreto divino. Para os cidadãos de todo o mundo, a consciencialização aumenta de forma constante, ainda que com relutância. Uma sensação avassaladora de pavor, agravada por incertezas existenciais que transcendem nacionalidades e credos, é palpável. A garantia, outrora amplamente difundida, das proezas tecnológicas da humanidade começa a vacilar, criando um vácuo propício ao medo e à especulação. Os desastres não ocorrem como crises individuais, mas como parte de uma narrativa maior e potencialmente divina, exigindo mais do que meras soluções pragmáticas, mas talvez um autoexame introspectivo e um realinhamento espiritual com propósitos divinos. Ageu 2, 6 e 7 fala de tumultos cósmicos que irão abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca, revelando uma orquestração divina por trás de tal caos que exige reverência, humildade e introspecção. As convulsões previstas fazem mais do que perturbar a vida cotidiana. Despojam o verniz de invencibilidade em que a humanidade se envolveu. Disse que o temor do Senhor é o início da sabedoria, e talvez nestas mudanças formidáveis exista um convite para confrontar a nossa mortalidade, reconhecendo que a fragilidade é intrínseca à condição humana. Ao testemunhar estas devastações prometidas, os corações procuram conforto, lutando contra o medo e procurando refúgio no meio de uma incerteza tempestuosa. Nessas passagens, reside não apenas histórias de destruição, mas também um chamado profundo para o despertar espiritual, um chamado que cobra cada alma para reconciliar seu lugar dentro da história divina predita através das Escrituras.
Nestes tempos urgentes e repletos de ansiedade, onde a lógica não reprime a apreensão, somos convidados a fazer uma pausa, ouvir e reavaliar. As imagens transmitidas através do sexto selo do Apocalipse reintroduzem um tema antigo: a confiança, não apenas no material, mas a restauração da fé no divino. Pois quando o mundo treme, apenas um reino inabalável permanece inabalável. Através desta compreensão, o medo do julgamento pode evoluir para uma base sobre a qual maiores virtudes espirituais sejam construídas. Imagine estar à beira de uma tempestade sem precedentes, predita nos textos mais antigos e reverenciados. O mundo parece prender a respiração, preso num frágil momento de silêncio. Esta é a realidade introduzida pela abertura do sétimo selo, conforme descrito no livro do Apocalipse. Com a alta cacofonia do sexto selo ainda ecoando, um selo que abalou os próprios alicerces da nossa realidade percebida com terremotos e convulsões cósmicas, aproximamo-nos agora de um silêncio assustador que arrepia a espinha. Apocalipse 8:1 fala de meia hora de silêncio no céu após a abertura do sétimo selo. Um silêncio tão profundo que contrasta fortemente com o caos anterior. Este silêncio não é apenas a ausência de ruído, mas uma pausa repleta de antecipação. É preciso perguntar: o que significa esse silêncio? É um momento de luto pela terra, uma pausa respeitosa antes de mais julgamento divino, ou uma oportunidade final de arrependimento? Voltando-nos para o Antigo Testamento para obter mais informações, Abacuque 2:20 fornece uma pista. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui o silêncio é retratado como um ato de reverência e admiração diante da presença divina. Sugere que neste momento a enormidade do poder e do propósito de Deus implora a toda a criação que faça uma pausa, reflita e reconheça a sua soberania. Da mesma forma, Sofonias 1:7 pede silêncio na vinda do dia do Senhor. O apelo à quietude não é apenas uma quietude, mas um reflexo de um julgamento iminente, um pressentimento solene que exige contemplação. Este silêncio forma um amortecedor espiritual, um espaço sagrado, que proporciona à humanidade um último momento de autoexame antes que as 7 trombetas soem, anunciando provações e tribulações adicionais. O silêncio do sétimo selo atua como uma interrupção divina. Imagine uma orquestra numa grande sala de concertos. Após o clímax de uma peça sinfônica, há uma breve pausa. Não é apenas uma expectativa para o maestro sinalizar, mas um momento para respirar, antecipar e se preparar para o próximo movimento. A humanidade, situada neste momento crítico, é chamada a introspectar e preparar a alma para o que está por vir. Para quem está atento, esta pausa é um convite, uma oportunidade de alinhar o coração e a mente com as verdades espirituais. Exorta não apenas à introspecção, mas à ação, um apelo à renovação e ao aprofundamento da fé e das convicções. O silêncio pergunta: o que você mudaria? Como você se prepararia? Considere o silêncio não apenas como ausência, mas como potencial. É um lembrete de que antes que as próximas notas da Sinfonia Divina ressoem, temos a oportunidade de mudar o curso da nossa jornada espiritual. Estamos prontos para testemunhar o que está por vir? Estaremos preparados para enfrentar a música das trombetas celestiais que em breve romperão esta profunda quietude? Esta pausa solene exige dupla preparação, uma de prontidão prática e uma de fortaleza espiritual. É um chamado para avaliarmos e nos cingirmos com toda a armadura de Deus, para permanecermos inabaláveis quando o silêncio finalmente cessar. À medida que o silêncio preenche este momento celestial, imagine sociedades apanhadas no equilíbrio entre a descrença e a verdade inegável das profecias que se desenrolam. Pois, no silêncio, podem surgir sussurros de dúvida, mas também podem surgir sussurros de esperança, transformação e regeneração. O sétimo selo não é o fim, mas uma pausa que precede novos começos. À medida que este silêncio envolve e o mundo está prestes a revelar a próxima revelação,
desperta dentro de nós um desejo profundo de compreender e preparar. Que possamos aproveitar este interlúdio tranquilo concedido pelo Divino. Que possamos mergulhar na luz reflexiva do silêncio, emergindo não apenas prontos, mas transformados para as provações que temos pela frente.